Olá, meus amores, como vão todos? Espero que todos estejam bem. E eu estou aqui hoje para dar uma olhada nesse epital branco da lua solar. É um momento muito especial que a gente está vivendo. A gente está vivendo o finalzinho de um giro do Tzolk'in, o Castelo Verde. A gente já está na onda da estrela, que é a onda que encerra esse Castelo Verde. O Castelo Verde, ele tem a orientação no sentido da gente se sincronizar, né? Quer dizer, o momento da estrela que pede elegância com a nossa arte, elegância com a nossa arte, é contato com a nossa essência, a gente se permitir agir de dentro para fora, a partir da nossa consciência, do eu superior, da presença eu sou, e assim sincronizar num castelo do encantar, voltar a nos encantarmos, né? Ou seja, a partir dos nossos sonhos, criar uma realidade. Então, esse momento é um momento muito importante para quem está desperto, para quem elegeu o Tzolk'in como seu orientador temporal, para sairmos da desorganização mental que o falso calendário gregoriano nos causa. É um momento muito especial. Muita luz entrando no planeta, a Terra, o planeta, a inteligência da Terra, dando o resultado de todas as agressões que foram feitas a ela durante os últimos anos. É um retorno, né? Na medida em que a luz entra, a frequência aumenta, tudo aquilo que estava escuro, obscurecido, começa a aparecer. Então, as reações climáticas da Terra, né, eu entendo isso como uma reação da Terra. Ela está presente. Da mesma maneira que a sociedade humana, durante tanto tempo sendo oprimida em sua essência, tratada como robôs, né, chega um momento em que alguns desses humanos começam a dar defeito, né? Não consegue funcionar da maneira humana e reage como um animal. Então a gente está vendo, né, os absurdos que essa transição planetária. Veja que eu gostaria que você percebesse que o pior também é consequência da luz. E o melhor depende da ação de cada um de nós. Então, eu chamo a atenção para as guerras, para a violência, para as reações climáticas do planeta, como consequência dessa transição planetária, do aumento da frequência de luz, que as pessoas que não têm consciência não suportam e começam a reagir com um profundo medo, no sentido da autodefesa, e se atacar uns aos outros. Mas é essa mesma quantidade de luz da qual nós podemos nos servir para mantermos o equilíbrio e nos elevarmos, né, expandirmos a nossa consciência para uma frequência vibracional maior do que essa que vem cooptando alguns corações e mentes humanas para o medo, para a doença, para a autodestruição, de uma forma ou de outra. Então, eu acho muito importante a gente ter o máximo de informações possíveis para que a gente possa ter instrumentos e desenvolver as habilidades necessárias para que a gente saia dessa densidade da Matrix, eleve. Nós é que temos que nos elevar, né? Tudo que tiver de luz para chegar até nós já está chegando. Agora somos nós que devemos nos elevar. E aí você pergunta, elevar como? Elevar de onde? Né? E é nos elevarmos da consciência exclusivamente egóica
exclusivamente da personalidade. A personalidade é isso que construímos desde que nascemos. Então, é um grande avatar. Um avatar. Nossa personalidade é um avatar, como nós escolhemos um avatar nas redes sociais. Então, é preciso que agora a gente se desidentifique desse avatar. E como que a gente vai se livrar, né, de uma casca que foi construída para a nossa defesa? Nascemos puros em essência e fomos nos defendendo. Então, como é que a gente sai dessa casca, né? Só que essa casca, ela não é algo que veio de fora para dentro, ela foi construída com um material energético nosso, da nossa centelha divina, da nossa própria alma, da nossa própria energia. Então, a gente não pode querer destruir, porque estaríamos destruindo parte de nós. O que nós precisamos fazer agora é descarregar, né, essa densidade dessa casca, limpar, expandir, arejar os átomos que compõem essa casca, esse avatar, para que a gente possa reintegrar essa energia devolvida ao seu estado elemental original para a nossa autogeração, para gerarmos um ego mais equilibrado, um ego mais coerente com o nosso eu superior. Então, esse é o trabalho que a gente tem para fazer. Né? Olhar para dentro e dissolver, é um trabalho alquímico, dissolver essa casca, esse avatar. E eu já falei aqui que os portais são as emoções são nossos portais. Por quê? Porque as emoções, elas sinalizam aonde há densidade, aonde há casca. Eu chamo de casca porque é a maneira mesmo que eu visualizo isso, né? Como uma armadura nossa. Mas é nossa, repito, criada com o nosso material. Então, a gente mesmo é que tem que botar o detergente certo para dissolver essa armadura e libertar essa energia para que a gente possa se autogerar agora de dentro para fora, de uma forma mais elegante, como a onda da estrela pede. Então, quais são os elementos que nós temos aqui? Pelo menos os elementos que eu enxergo e compartilho com vocês para a gente utilizar para dissolver essa casca reativa, né? Que se a gente se deixar comandar por esse avatar, a gente também vai ser reativo, a gente também vai se revoltar, a gente também vai ficar com raiva, porque, afinal de contas, nós estamos nos devendo tudo isso que nós acumulamos de defesa, né? Se defendeu. É uma energia nossa que está alugada para manter essa defesa. Então, eu só passo a ter desejo de não ter que me defender se eu sair dessa frequência do medo, da raiva. Então, as emoções são esses portais. E aí, como é que eu saio dessa frequência do medo e da raiva? Não é ignorando. Porque, como eu disse, esse medo e essa raiva, eles são compostos da minha própria energia, que estão vibrando nessa frequência. Então, não tem como eu me livrar disso, porque é a minha própria energia. Então, o que eu faço? Quando esse medo e quando essa raiva vier, ou essa tristeza vier, eu falo com ela, pego ela. O que você tá? Medo de quê? Tristeza de quê? Raiva de quê? E busco dentro de mim quais foram os registros que geraram esse medo e essa raiva. É um trabalho alquímico.
Então, dentro desse veículo e dessa proposta de um vídeo do YouTube, eu compartilho com vocês o máximo de instrução e informação possíveis para que você faça esse trabalho por si só, porque é possível. É possível. O que a gente pode fazer, como psicóloga, né, como taróloga, que a gente e outros mestres mesmo, né? Mestres, quem é mestre? É quem está trilhando o caminho, é quem está fazendo esse processo, né? E que, de preferência, tenha um estudo anterior, né? Não está fazendo na base do ensaio e erro. Porque se a gente usar também só a intuição, fica uma coisa meio ensaio e erro, né? Então, ter um estudo pregresso e fazer essa experiência é ganhar mestria em si mesmo. Então, a gente pode auxiliar. E aí, no caso de um acompanhamento personalizado, os instrumentos que eu tenho, vocês já sabem. É a tarô e a terapia, né? O tarô, a leitura do tarô, o encontro de um foco de problema e, caso necessário, caso haja empatia e confiança, que é uma exigência também para qualquer atendimento psicológico, inicia-se um trabalho terapêutico em termos de psicoterapia breve focal, para que a gente, né, ajude, enfim, trilhe juntos esse processo para dissolver essa defesa que porventura esteja mais oculta, né? É um nó cego. Muitas vezes algumas defesas nossas são um nó cego. A gente não vê, a gente sabe que tem um nó ali, mas a gente não vê e não sabe como desatar. Aí, nesse momento, o auxílio do outro é bem-vindo, né? Mas aqui, para a gente, os instrumentos que eu tenho para compartilhar com vocês é esse, por exemplo, de fazer essa leitura epital por epital e ser mais detalhada no nível de influência astrológica que nós estamos vivendo nesse momento de grande transição planetária e, portanto, um momento de alta vibração e frequência da luz. Então, como eu sempre digo, os astros nos influenciam, mas nos influenciam não porque eles estão lá longe, nós estamos aqui. Porque os astros são ressonantes com energias que nos configuram. Então, por exemplo, vamos olhar para esse epital branco e ver o que nós temos aqui. O epital branco começa na sexta-feira, dia 14, que é o dia do eclipse lunar. Então, nesse eclipse, a gente já teve um trabalho lindo para fazer. Se você não fez, faça, há tempo, né? Durante todo esse epital, o eclipse não é uma ação cirúrgica celestial, é uma influência que se derrama sobre nós durante um período largo de tempo. Os astrólogos dizem que o efeito de um eclipse dura 6 meses, né? Então, há tempo. A magia é mais poderosa quando a gente sintoniza quando o evento está acontecendo naquele exato momento. Por isso eu coloquei o vídeo da magia do eclipse um pouco antes para você ter tempo de realizá-la. Mas se não fez, ainda há tempo. Então a gente inicia esse eclipse num dia já dentro da onda da estrela, né? Já dentro dessa onda que nos orienta a sermos coerentes com a nossa essência. Num dia de cachorro elétrico. Então, assim, o serviço dessa onda encantada da estrela é a lealdade, o coração e o amor. O amor incondicional a si próprio. Então, vamos pegar essa orientação do amor incondicional do cachorro e vamos deitar esse amor sobre essa casca, sobre esse avatar que se criou na defesa. E vamos acolher essas defesas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Muitas das nossas defesas surgem quando a gente está na escola, na vida escolar. Na vida escolar, você
deve responder as respostas certas, mas as respostas que foram programadas para serem certas. Então, às vezes, você sente um incômodo, né? Uma angústia, um incômodo emocional, porque alguma parte dentro de você está dizendo que aquilo não é muito legal com o que você sente. Mas você é levado, coagido a abafar o que você sente e se sentir reconhecido por dar a resposta pré-programada para ser certa. Então, aquilo que você sentiu naquele momento ficou oculto, foi levado para o inconsciente, para o sótão, para o porão. Mas, quando você dá de cara na sua vida atual, hoje, com alguma verdade dessa matrix, que é uma programação, né? Que é a resposta certa que todo mundo espera. E você olha para ela hoje e sente um incômodo, uma angústia, a quem que você deve recorrer para se resgatar? Não é essa resposta pré-programada. Nem tentar se encaixar nela. É nessa angústia, é nessa emoção. Ela está vindo de novo te dizer, olha, tem algo aqui dentro de você que não bate com o que está aí fora. Aí você olha para dentro com amor, com gentileza, com muito cuidado. Porque essa parte de você é como um bichinho acuado que se defendeu. Então, conversa com essa emoção até que ela lhe dê uma mensagem. E aí você já sabe que nos trabalhos de autoconhecimento que a gente trilha aqui, a mensagem, a resposta nunca é imediata, né? Ela vem num nível um nível superior de consciência que a gente precisa dar o download, né? Ela vem num pacote de informação que a gente precisa dar um download. Por isso que durante todo o trabalho que a gente está fazendo agora, de estar vivo nesse momento de transição planetária, é um trabalho de meditação constante. Vigiar e orar constantemente. Para que a gente esteja constantemente sintonizando com a consciência superior. Nossa própria consciência mestra ascensionada. Segundo o ensinamento do meu amado mestre Saint Germain. Então, nesse dia, né, primeiro dia de eclipse, sexta, é um dia Dali, chakra da coroa, né? Tá lá aberto. Meu pai é a consciência intrínseca, eu sinto calor. Não é isso? A consciência intrínseca. Veja, consciência intrínseca, eu sinto calor, a energia, que pode se manifestar em forma das mais diferentes emoções, pois é uma emotion, né? Uma energia. E durante esse período, astrologicamente, ou seja, nós temos energias dentro de nós que nos movem para sermos mais responsáveis com relação à nossa espiritualidade. Como nós temos planetas coletivos que estão transitando no zodíaco, e neste momento do zodíaco a gente está vivendo um fractal da transição planetária galáctica, que é a transição zodiacal. O nosso zodíaco, ele é uma roda, né, de energias e inteligências planetárias, que é um fractal da roda maior da galáxia. Então, a gente vivendo essa passagem, né, do signo de Peixes para o signo de Áries, a gente está vivendo essa transição também em escala planetária, pessoal. Então, nós temos Saturno, que é um planetão que leva 30 anos para dar a volta, né? Quando ele leva 30 anos para dar uma volta inteira no zodíaco e voltar ao mesmo lugar que ele estava antes,
E aos pouquinhos também ele vai caminhando e mudando de signo. E ele está em Peixes agora. Está no signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco, que nos remete ao mar. O mar nos remete ao elemento água. O elemento água nos remete às nossas emoções. E o mar nos remete às emoções como um todo. É a emoção do ponto de vista coletivo. E o oculto, porque o mar também, 90% do mar é oculto, é escuridão, inclusive, né? O fundo do mar, a luz não chega lá. E, no entanto, é a maior fonte de vida do nosso planeta, né? Nosso planeta é 70% água. E desses 70%, a maior porcentagem é mar. No escuro. Então, nossa sombra, nossa escuridão, nossas águas, nossas emoções inconscientes são vida. E Saturno é um planeta que rege a nossa vida material, mas não é a nossa vida material no sentido de possuir bens imediatos, mas aquela vida material que a gente constrói ao longo da vida, né? Carreira, segurança material ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Bens imóveis, status social. Se a gente tem essa construção saturniana, que é uma construção de vida, exclusivamente orientada pela Matrix, pelo que o falso calendário nos orientou, que é só ganhar dinheiro e comprar coisas, se a gente estiver vivendo agora qualquer perda material em termos de bens, né, a gente vai ficar muito desesperado, porque nós construímos a nossa segurança fundamentada nos bens materiais que eu consegui acumular. E aí, quando Saturno está em Peixes, ele está falando assim, e a sua segurança emocional e espiritual? Está aonde? Na mão de quem? Então, Saturno em Peixes revela para nós, nesse momento, o fim das religiões. Porque as religiões são os imóveis, né, espirituais. Né? É uma matéria espiritual dada de fora para dentro e que, se a gente se apegou apenas àquela religião, aqueles dogmas, aquelas regras ditas, né, por terceiros, em nome de Deus, para nos guiarmos espiritualmente, também vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, porque isso também está caindo, né? Está ruindo. As guerras estão ruindo uma sociedade. E as religiões também, nos seus dogmas, também deixaram muito a desejar. Então, é momento agora de nós assumirmos a responsabilidade sobre a nossa espiritualidade, entendendo este vídeo é para pessoas que já estão prontas para assumir a responsabilidade sobre a sua espiritualidade. E veja, as coisas não são excludentes. Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua linha espiritual de devoção. Não é isso. Pensamento excludente é um pensamento cerebral. Eu só estou dizendo que a partir de agora, inclusive, tudo que você aprendeu através da sua linha devocional é instrumento para você usar neste momento para assumir a responsabilidade sobre a sua própria energia emocional e espiritual. O que é a sua energia espiritual? É a sua imaginação, a ideia que você tem de mundo,
a ideia que você tem de você mesmo, o mundo das ideias, o mundo da filosofia, é um mundo espiritual. Então é assumir para você a responsabilidade, para encontrar o seu equilíbrio, liberando a sua frequência vibracional da Matrix através da dissolução, né, da dissolvição dessa casca, desse avatar, dessa desidentificação do ego, por acolhimento, por calor do amor. Você vai derreter essa casca com o calor do seu amor, acolhendo tudo que vier de dentro para fora. E parando de apontar o dedo para o outro, isso a gente já trabalhou durante todo esse Tzolk'in. Durante todo esse Tzolk'in, a gente falou o tempo todo, não aponte o dedo para o outro, assuma a responsabilidade do que você sente, que é para você sair dessa guerra de forças, né? Essa guerra de forças que a gente faz com o nosso relacionamento mais próximo é a mesma guerra de forças que leva à guerra que está acontecendo agora. É a culpa no outro, o problema é do outro, o outro me deve, o outro me tomou e eu quero de volta. Não, ninguém te tomou nada. É você com você mesmo. Então, os astros estão nos ajudando a esse questionamento sobre nossa espiritualidade, sobre a nossa energia, sobre as nossas emoções, sobre a nossa, né, religião, se a gente vai ser devoto ou se a gente vai trazer para nós a responsabilidade do que queremos para a nossa vida, para a nossa energia, para a nossa mente, para a nossa imaginação, para as nossas emoções e para o nosso gesto, para o nosso comportamento. Então nós temos Saturno aí em Peixes. O Sol em Peixes. O Nó do Norte em Peixes. O Nó do Norte mostrando para onde deve caminhar a humanidade nesse momento. E é para esse lugar do conhecimento do que está inconsciente, para esse lugar de Peixes que também é o lugar das drogas, do inconsciente, né? O lugar de Netuno. Netuno vai fazer um movimento agora que é um movimento que ele não fazia há 164 anos, para ser exato. Então eu vi os astrólogos, por exemplo, falando que Netuno, há 164 anos atrás, se você for ver o que aconteceu naquela época, para você ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer nessa época, os astrólogos que eu pesquisei levantaram que naquela época, no Brasil, por exemplo, foi a época da Guerra do Paraguai. E no mundo também estava acontecendo uma outra guerra. Eu prestei mais atenção no que estava acontecendo no Brasil. Foi a Guerra do Paraguai, uma guerra vergonhosa para o nosso país, inclusive. Porém, tem uma outra coisa que aconteceu há 164 anos atrás que tem muito a ver com Netuno, que é o deus dos mares, o deus do inconsciente, né? O deus dos sonhos, das ilusões, das fantasias e também das drogas. Mas foi uma época em que surgiu o kardecismo e a teosofia com Madame Blavatsky. Então foi uma época de revolução no conceito de espiritualidade humana. Então a gente está vivendo isso novamente. É um momento em que a gente pode fazer uma revolução, a gente pode rever o que a gente traz como solução para nós em termos de espiritualidade. Rever. E aí a gente tem, né, esse eclipse também com a parte sul, o passado, em Virgem, que são as regras, as organizações pessoais, né? Como que você organizou pessoalmente a sua espiritualidade no passado. Os dogmas, as regras, as organizações, as autocríticas, as análises. Tudo isso tem agora um lugar
no passado, como referência, mas não mais como regra. Depois, o que nós temos aqui? Nó do Sul, Nó do Norte e as regras inócuas para liberar-se de peixes ante a arte e no todo. Quer dizer, a arte agora, ela é um grande aliado, e a onda da estrela nos mostra isso, né? Confirma isso, ou nós aqui, né, na nossa humilde análise das condições astrológicas que nós temos para agir agora, encontramos na arte a saída para buscar uma expressão mais suave, mais leve, uma maneira mais leve de acessarmos a nossa essência e trazermos ideias e posições e sugestões e inspirações de dentro para fora, através da arte. Para você ter uma ideia, eu vivi há bem pouco tempo agora uma situação que poderia ser uma situação de um consultório terapêutico, né? Eu vivi uma conversa muito profunda com uma pessoa que me é muito cara e a gente foi fundo em sentimentos e emoções que estavam entre nós, né? Que haviam sido provocadas entre nós. Foi um momento muito forte, muito profundo e mexeu muito comigo. E eu falei, cara, eu preciso me reorganizar, né? Eu preciso me reestruturar. E como a meditação é algo que eu tenho conseguido fazer diariamente agora, eu queria algo mais concreto. Aí eu tenho um livro, deixa eu ver até se ele não está perto de mim. Eu tenho um livro que é um livro de mandalas. São mandalas para você pintar. E sempre que você pinta uma mandala, é uma forma de você enviar para o teu cérebro esse movimento de reorganização, né? Uma mandala é um círculo, ela tem sempre ali um formato ali dentro, de certa forma, repetitivo, para se conter dentro de um círculo de uma forma organizada. Eu peguei o livro de mandalas para pintar. Arte. Nada na razão, nada no racional, nenhuma explicação, né? Mas algo que me fizesse me sentir que eu estava, de alguma forma, me organizando. Então esse epital, né, esse epital branco, a humildade, refina, meditação, ele começa com esse eclipse e ele termina com o Sol entrando em Áries, né? Então, olha que transição. A gente tem um eclipse de lua cheia do Sol em Peixes, que é o auge da lunação de Peixes, no início desse epital. E a gente tem o Sol entrando em Áries no final desse epital, num dia cílio. Descarrega o eletronêutron, né? Um dia cílio, descarrega. Peixes tem muito isso, muito de entrega. Entrega tudo o que você viveu nesse zodíaco de bom, entrega. Valeu, foi sua construção, entrega a vida. Entrega tudo que você viveu nesse zodíaco de ruim. Entrega, foi experiência. Entrega. Entrega, desapega, deixa aí. E com o eclipse de lua cheia, então, aproveita o flow do deixar ir e se despede de algumas outras coisitas que você gostaria de se despedir. Então é um epital, né, poderoso esse. Foco na sua espiritualidade, na sua energia, nas suas emoções. Atenção nas entregas, nas despedidas, nos desapegos. Investe um tempo na reavaliação de tudo aquilo que você aprendeu, para que o seu passado não vire uma eminência parda no seu inconsciente, mas que se torne uma experiência que você é capaz de integrar em você, como poder. Então é isso. E, para finalizar, eu vou
falar um pouquinho desse desenho que eu coloquei aí do lado, mas que esse desenho está assim super explicado detalhadamente com um vídeo que eu fiz separado, porque eu quero explicar para vocês esse processo do qual esse desenho se refere. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Esse desenho se refere porque é um processo de ascensão que está agora disponível para nós realizarmos dentro dos nossos limites, né? Dentro dos limites que temos dentro das possibilidades. Eu acho melhor possibilidades do que limites. Então, eu fiz um vídeo que o karma não existe, né? Na verdade, ele existiu durante um tempo em que nós não tínhamos a consciência necessária para sairmos dele. Então, eu tenho a capa desse vídeo, o karma não existe, e o resgate, que é esse resgate que nós podemos fazer. Então, aqui do lado, o que eu tenho? Eu tenho essa mocinha que está em cima, com esse triângulo de cima e um triângulo de baixo. O triângulo de cima, ele abarca os 3 chakras superiores. Os 3 chakras superiores que lidam com o nosso intelecto, com a terceira visão, com a fala, a comunicação, né? A terceira visão que, enquanto não é desenvolvida, é mesmo a nossa visão dual. E o chakra da coroa, nosso intelecto, nossa filosofia, o lugar das ideias, dos sonhos, enfim. E o triângulo de baixo abarca os nossos 3 chakras inferiores, que lidam com a nossa sobrevivência. O chakra básico, que nos conecta à terra, né? Faz com que a gente realize coisas nessa argila materialmente. O chakra sexual, que faz com que a gente se ligue no prazer de ser quem somos, que faz com que a gente se atraia, né, um pelos outros para a realização da manutenção da espécie. E o chakra do plexo solar, que é pouco explorado, eu acho, mas é o chakra do fogo e que se relaciona à base do nosso ego, da nossa personalidade, né, essa que a gente construiu até agora, esse que meu mestre fala do CPF e o RG, né? Então, o que acontece? Nesse momento, a gente está sendo convidado a fazer essa união mística, que é a união também, é um fractal, né? Essa parte que eu estou mostrando para vocês é a parte mais densa dessa união mística, né? Que é a gente elevar os nossos 3 chakras básicos, materializar o espírito e espiritualizar a matéria. Então, por isso que na segunda mocinha, tem o triângulo de cima tá invertido para baixo e o de baixo para cima. Porque é para a gente utilizar dos nossos ideais e trazê-los para a materialização usando a inteligência do chakra básico. O chakra básico, a terra. Então pega essa energia do chakra coronário, das ideias e tal, e a terra transforma em coisas. Porque senão a gente fica funcionando só nos ideais. Você já deve ter encontrado alguém, ou talvez até você tenha passado por esse momento em que você começou a fazer uma faculdade, aí viu que não era bem aquilo, e aí começou outra faculdade, aí viu que não era bem aquilo, aí trancou a outra, começou outra, não viu que não era bem aquilo, e girou e não aterrou, não concluiu, não materializou. Então, pegar essa energia do ideal e trazer, né, para baixo, em contato com a energia do chakra básico, é fazer esse trabalho. É viver a frustração que a gente vive quando a gente percebe que o nosso sonho ideal, ele não é concretizado igualzinho, né? Não é uma Xerox. Ele passa por transformações, passa pelas exigências da densidade da realidade da 3D. Então você pega, por exemplo, o seu magnetismo, né, do segundo chakra, da criatividade, mas da criatividade no sentido mais corporal, físico, né?
O chakra da sexualidade, ele imanta, gente. É ele que faz aquilo. Você sente um tesão numa pessoa, num objeto. Ele imanta, né? Ele é esse chakra que não raciocina. Ele imanta aquilo que tem ressonância, né? Aí você eleva esse chakra que imanta para o seu terceiro olho e começa a atrair para você as imagens do seu sonho. Coloca o seu sonho em conexão com esse chakra que imanta, e aí você muda a sua percepção de mundo e começa a imantar a realidade segundo o seu sonho. A sua percepção, ela vai ficar dirigida a aspectos da sua realidade que sejam ressonantes com o que você sonha e não com o que você simplesmente, né, é levado a conectar. Que a gente pode conectar com vários níveis de vibração e frequência que estão aí à disposição, né? Você sabe que você né, tem tesão, se relaciona com aquele sujeito que tu sabe que não é, mas você não sabe o que te mantém. Sabe, né? Sabe. Funciona um chakra. O chakra, ele é instintivo, né? E por ressonância, te conecta, né? Muitas vezes com uma pessoa que não tem daquele chakra para cima a experiência, a vivência, a sabedoria, o conhecimento necessários para ter um bom casamento, sabe? Então faz o trabalho em você primeiro, né? Usa a força de imantação e de magnetismo do segundo chakra para magnetizar e imantar na realidade à sua volta aquilo que combina com o seu sonho, aquilo que é ressonante com o seu sonho, com os seus ideais. Como? Aumentando a atenção no seu sonho. Se você aumentar a atenção no seu sonho, naturalmente essa energia vai subir. E o outro chakra da garganta, da comunicação, né? Com o ego. Comunicação, verbo divino, cada palavra é um feitiço. Então eu tenho de falar, o meu ego é que fala, a minha personalidade é que fala, o meu temperamento é que influencia a minha fala. Mas eu tenho consciência que o verbo, o poder do verbo. Então esses temas, eles se entrelaçam. E na medida que eu começo a espiritualizar a matéria, ou seja, a perceber de forma bastante consciente o poder dos meus chakras inferiores de realizar, de magnetizar e de expressar quem eu verdadeiramente sou. Eu expresso conscientemente quem eu verdadeiramente sou, eu magnetizo conscientemente o sonho que eu quero, eu considero de verdade os meus ideais no que eles podem ser materializados. E começo também a pensar em quais são os ideais que são verdadeiramente materializáveis, para eu não ficar perdida nos sonhos. E começo também a perceber quais são as visões que valem a pena ser imantadas, carregadas de energia criativa, para eu não me perder nas minhas criações. E começo a perceber o poder que eu tenho de transformar quem eu sou através da minha palavra, do que eu falo. Se eu mudar minha narrativa, eu mudo a minha personalidade. Agora está na moda narrativa. Se eu mudar minha narrativa sobre mim mesmo, eu mudo a minha personalidade. Então, quando esses dois triângulos se entrelaçam, perceba ali que na a terceira bonequinha ali, ela está com a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, que nós conhecemos no esoterismo como o Merkaba, o veículo de luz. Por que ele é um veículo de luz? Porque esses dois triângulos, eles giram cada um em sentido contrário ao outro, né? É uma força, é aquela força do campo unificado, né? Eles giram, o triângulo de cima gira
O triângulo de cima gira no sentido horário e o triângulo de baixo no sentido anti-horário. Então você imagina esses dois triângulos de força entrelaçados e cada um girando num sentido diferente. Tenta imaginar o que vai ser gerado no centro desses triângulos. Um vácuo, um vazio, né? Porque vai ser aquela energia de sucção de um triângulo girando para um lado, o outro para o outro, vai formar um vazio, bem parecido, inclusive, com uma nave. Uma nave, né? Algo assim, né? Vai ficar com uma coisinha assim, né? Esse é o vazio que meu mestre chama do vazio luminoso, aonde tudo pode ser criado, aonde existem todas as possibilidades. Onde a gente pode nascer de novo, onde a gente pode se reescrever, se reinventar, renascer. Então, esse é o trabalho, percebe? Não é um trabalho na mente, mas um trabalho de lapidação mesmo, de prestar atenção, quais são os ideais que eu posso trazer aqui para a Terra, materializar, fazer acontecer, planejar, imantar, né? É um trabalho em si, nessas 7 chakras. E o coração fica lá pulsando, sustentando a vida quando os triângulos estão separados. E quando esses triângulos se unem, o coração vira potência de amor. Que ele vai ter esse espaço interno para amar incondicionalmente. E o amor incondicional é pura luz da consciência. Consciência é amor. Então, é isso, né? Isso que eu queria trazer, exemplificando também o que é Saturno em Peixes, né? Saturno, deus da matéria, da carreira, da persistência, da perseverança, da construção. Em Peixes, a espiritualidade, que é essa leitura feita aqui. Né? Essa é a nossa nova, digamos assim, se é que eu posso usar dessa palavra sem causar confusão. Então eu vou trazer isso para mim. Essa para mim é a minha religião agora. Minha religião é essa. É estar atenta a esses 3 chakras superiores, os inferiores, né? Tá influenciando os de cima de baixo de cima, centrando no coração, para que eu possa me equilibrar e me elevar, porque esse Merkaba é que me eleva, esse lugar vazio do centro é que me eleva, é que é onde eu sou capaz de me comunicar, é um lugar de vazio do espaço-tempo, é onde eu sou capaz de ser telepática, intuitiva, enfim, me ocupar esse lugar do que a gente conhece como cubo do não-ego, né? E veja, não é que eu vá deixar de existir, porque, pelo contrário, sou eu, é a minha estrutura formada pelos 7 chakras, nos 2 triângulos que estão contendo essa nave. É um pedaço de vazio que eu tenho dentro de mim que é capaz de me levar para onde eu quiser. É muito doido isso, né? Mas muito verdadeiro. Muito o que temos a fazer. Então, nesse epital da lua solar, né? Vamos realizar, vamos sacar que a gente pode pulsar essa intenção. Eu posso não conseguir, eu não sei nem se eu consigo, se eu não, mas eu pulso essa intenção, eu mantenho essa intenção. Minha intenção é a intenção de criar conscientemente o meu Merkaba, sendo o meu Merkaba tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora. Né? Então, nesse epital, olha só, começa com eclipse, termina com Sol em Áries, a gente vai fazer a passagem nesse zodíaco de Peixes para Áries, nesse epital branco. Então, eu queria trazer essa... E tudo isso que você ouviu aqui já está mexendo com você, com as suas células, levando o seu pensamento a essa frequência que eu estou emitindo aqui agora. Entende? Então, se você não tiver tempo de fazer absolutamente nada, escuta tudo isso que eu falei. Porque tudo isso que eu falei já é
informação que dentro de você pode ser transformada em conhecimento e pulsada como intenção de fazer isso acontecer. Esse é o recado. Não fiz nem vinheta, né? Esse foi totalmente nível palestra. Veio mesmo bonito. Gratidão. Gratidão por vocês serem essas pessoas que me motivam a fazer essa espécie de canalização aqui para vocês, porque ela é para mim também, né? Eu também estou sintonizando com tudo isso que eu falei. Tá bem? Então é isso, meus amores. Muita gratidão. Namastê. E em Lakesh, eu sou um outro você. Até a próxima.